E aí, gente, a nossa aula de hoje é sobre o período de tempo entre as duas guerras mundiais, o chamado período entre guerras. Ele ainda no final da Primeira Guerra Mundial, ele começa a se desenhar através dos tratados de paz que se estabelecem naquele momento. O período entre guerras é um período permeado de fatos históricos que vão acabar resultando na Segunda Guerra Mundial. E a análise desses fatos históricos, essa breve análise, é o foco da nossa aula de hoje. Vamos à aula? Com o fim da Primeira Guerra Mundial, dois principais tratados de paz foram assinados. Primeiro, o Tratado de Versalhes, que punia a Alemanha de diversas formas. Proibia de ter exército, fazia dar pensões às viúvas, altas indenizações. Os Estados Unidos não achou uma boa ideia ser signatário do Tratado de Versalhes e fez o tratado, os 14 pontos de Wilson. Mas estes tratados de paz, junto com a formação da Liga das Nações, não foram os primeiros tratados de final de guerra. Antes disso, nós teremos ainda o tratado que tirou a Rússia da guerra. Em 3 de março de 1918, a Rússia sai da guerra através da assinatura do Tratado de Brest-Litovsk, que unia um armistício entre a Rússia e as potências centrais, Império Alemão, Império Austro-Húngaro, Reino da Bulgária e Império Otomano. Pelo tratado, a Rússia reconhece a independência da Ucrânia, Geórgia e Finlândia, cede a Polônia e os estados bálticos da Lituânia, Letônia e Estônia para a Alemanha e a Áustria-Hungria, e cedeu Kars, Ardahan e Batum para a Turquia. Neste tratado, em que a Rússia parece perder tanto, ela estava tentando administrar uma crise que se estendia desde 1905. Com a industrialização da Rússia na segunda metade do século XIX, uma série de reivindicações de uma classe social que nascia começam a ser ouvidas por todo o país. A Rússia tinha uma economia agrária, um regime czarista como regime político e uma grande exclusão social de todo e qualquer privilégio. Com o surgimento da nova classe social, o proletariado, chegam na Rússia as ideias socialistas e com elas a força e a voz da maioria da população vai começar a ter rostos, significados e uma filosofia por trás disso. Bom, a primeira tentativa de aproximação entre o trabalhador russo e o czar se deu após um evento de maus-tratos em uma das fábricas. De alguns trabalhadores foram maltratados, 2 na verdade, que motivou uma marcha para entregar um documento ao czar, reivindicando melhores condições de trabalho, e essa marcha ela aconteceu em 9 de janeiro de 1905, com presença de representantes da Igreja Ortodoxa, com músicas do tipo Salve o Czar, que quando viu aquela massa imensa em direção ao Palácio de São Petersburgo, parece que ele ordena, ou que algum oficial ordena, que sejam soltos os membros do exército em cima dos trabalhadores que estavam fazendo aquela manifestação pacífica, o que gerou uma reação em cadeia de revolta, porque muitos trabalhadores foram recebidos a tiros, né? Não conseguiram nem falar, foram recebidos a tiros e acabaram morrendo mesmo, né? Naquela tentativa de entregar um documento para o Nicolau. Isso causou uma grande revolta e foi fogo sob palha. A população revoltosa se organizou a partir de 1905. Existia, na verdade, um partido, o Partido Operário Social Democrata, que era dividido em mencheviques e bolcheviques. Mencheviques quer dizer minoria e bolcheviques maioria, em que os primeiros pensavam em que tinham que ter reformas burguesas que acontecessem antes da Revolução. E os outros, a maioria, queriam uma revolução proletária com ideias socialistas colocadas em prática neste momento. Líderes como Vladimir Ulyanov, o Lenin, né, antes preso na Sibéria por falar contra o czar, agora voltavam à ativa e eram uma voz muito presente dentro dessas reivindicações. No meio disso tudo, a Rússia entra na Primeira Guerra Mundial ao lado da Entente, porém, apesar de estar junto da Inglaterra e da França, ela perdia importantes batalhas. Em fevereiro de 1917, após grandes rebeliões, acontece a renúncia do czar, que assume um governo provisório.
Em outubro, os bolcheviques realizam a tomada do Palácio de Inverno e a revolução acontece de fato. Lenin é escolhido como o primeiro governante. Várias medidas são adotadas na economia, a Rússia se retira da Guerra Mundial e os opositores da Revolução organizam um exército e ocorre uma guerra civil dentro da Rússia. Essa guerra civil dura 4 anos. O Exército Vermelho, criado por Leon Trotsky, representando os bolcheviques, acabou derrotando o Exército Branco, que era formado por nobres e burgueses. Isso garante a permanência dos bolcheviques no poder. A revolução estava salva, mas a paralisação econômica era quase total. O líder Vladimir Ulyanov, o Lenin, acaba restaurando a confiança no governo através da criação da NEP, que substituía o comunismo de guerra por um tipo de economia em que o funcionamento das empresas particulares era permitido. Isso restaurava o crescimento industrial e agrícola na Rússia. Em 1922 foi estabelecida a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas sob a liderança de Lenin. Porém, em 1923, Lenin morre e inicia-se uma luta pelo poder entre Trotsky e Stalin. Apesar de Stalin não ser o favorito de Lenin, o Comitê Central acaba apoiando a sua candidatura e não a de Trotsky. Stalin queria reformas internas, Trotsky queria uma revolução espalhada pelo mundo. Após 4 anos de disputa pelo poder, Stalin começa a fazer as suas mudanças como efetivo governante da Rússia. A economia stalinista era planificada, ou seja, concentrada nas mãos do Estado. Stalin interveio diretamente na agricultura, realizou transformações profundas nessa área e investiu maciçamente na industrialização, exigindo um grande esforço da população nos 2 casos. Eram os planos quinquenais. A indústria soviética ainda frágil e fez com que Stalin fizesse um plano para que todo o país promovesse a industrialização em escala acelerada. O Plano Quinquenal foi lançado em 29 e substituiu a NEP, o antigo Plano Econômico Soviético. Stalin aboliu as iniciativas de abertura da economia para o capital privado, voltou-se contra as classes sociais mais ricas, aumentou impostos de empresas privadas e passou a exigir um grande esforço dos trabalhadores para promover a industrialização. Priorizou o desenvolvimento das áreas das indústrias pesadas, como a metalurgia e a siderurgia, e a extração de combustíveis fósseis. A União Soviética se tornava uma economia isolada, porém mais forte do que era antes. Enquanto a Rússia vivia a sua revolução e a sua saída da guerra, os Estados Unidos entravam. Não tendo o seu território atingido diretamente pela destruição da Primeira Guerra Mundial, vendendo armas e tendo uma boa colaboração durante o final do processo, os Estados Unidos saem da guerra mais forte do que a Europa, obviamente. Arrecada todo o mercado consumidor europeu e começa a viver o estado de American Way of Life, usando os conhecimentos da guerra para produzir eletrodomésticos, fazer uma vida americana completamente voltada para uma indústria de bens de consumo duráveis, substituindo as atividades que antes lhe tomavam por este novo momento. Porém, o que parecia ser o paraíso financeiro começava a construir a derrocada e o caos. Durante praticamente uma década, entre os anos de 1918 e 1928, a economia norte-americana avançou de maneira descontrolada, com uma produção muito grande nos setores industriais e na agricultura, produzindo alimentos em uma escala muito grande. Essa produção foi proporcionada pela importância dos Estados Unidos no suporte aos países europeus devastados na Primeira Guerra Mundial. Assim, quando os países começaram a se recuperar, os Estados Unidos teriam que ter desacelerado a produção. Mas isso não aconteceu. Ainda em 1928, a crise começa a se configurar através da agricultura. A queda do preço dos produtos agrícolas já mostrava uma produção muito superior à quantidade que era consumida. Assim, os efeitos se estenderam até o ponto que a situação começou a se tornar insustentável. Cada vez os preços caíam mais e os estoques dos produtos eram maiores. A manutenção do ritmo acelerado da produção, a concessão de crédito sem garantia do retorno do dinheiro emprestado, a especulação financeira, a sensação de prosperidade que camuflava a real situação financeira do país, foi seguida pelo êxodo rural e pelo desemprego. Assim, os Estados Unidos, antes vivendo o seu modo de vida ideal, mergulhava numa profunda crise econômica e social.
O governo dos republicanos americanos não estava sabendo lidar com a opção de fazer um liberalismo puro. A não intervenção do Estado na economia levou ao descontrole da Bolsa de Valores. A insistência dos presidentes republicanos em não intervir a economia leva ao derradeiro dia de 24 de outubro de 1929, a quebra da Bolsa de Nova York. A crise dissolve toda a euforia que caracteriza a década de 20 nos Estados Unidos. A principal consequência imediata foi o agravamento dos problemas sociais, o aumento da pobreza entre os norte-americanos. Somente com a eleição de Franklin Delano Roosevelt é que uma solução aconteceu, o New Deal, ou seja, maior intervenção do Estado na economia para salvar o país da crise. Essa crise capitalista e liberal se estende por todos os países capitalistas e liberais, inclusive o Brasil, que tem, na desvalorização do seu preço do café, o enfraquecimento da oligarquia que estava no poder e a abertura do espaço para a Revolução de 1930. A grande crise no sistema liberal espalhou-se por todos os países capitalistas. Todos os países que tinham de alguma forma negociado com os Estados Unidos estavam envolvidos direta ou indiretamente nessa crise. Foi neste contexto que Getúlio Vargas manda queimar as sacas de café para que baixe o preço do produto no Brasil e não desvalorize ainda mais o nosso café, que era o nosso principal produto. A crise liberal que atingiu o mundo capitalista inteiro e fragilizou todos os países que se relacionavam economicamente com os Estados Unidos parecia não atingir a União Soviética. As notícias que o comunismo teria evitado a crise capitalista faz crescer os partidos comunistas dentro da Europa. Isso faz com que países como a Alemanha, extremamente punidas no Tratado de Versalhes, e a Itália, fragilizada por toda a sua estrutura socioeconômica histórica na época da Primeira Guerra, facilite a entrada de regimes totalitários. Os regimes totalitários apresentavam um governo centralizado, um nacionalismo extremo, se diziam antiliberais e anticomunistas, eram militarizados, tinham organizações para a juventude, culto ao líder e partido único. Todos os regimes totalitários, sendo eles comunistas ou capitalistas, pretendiam uma expansão territorial. Com a ascensão dos regimes totalitários, o período entre guerras entra na estrada reta para a Segunda Guerra Mundial. Mas isso é um assunto para uma outra aula. Até a próxima aula.